E se disséssemos que algumas das estrelas mais brilhantes da velha Hollywood carregavam cicatrizes ocultas, deficiências ou deformidades, segredos que as câmeras raramente revelavam? Bem-vindo a 15 celebridades da velha Hollywood, que tinham deformidades e deficiências. Em uma cidade obcecada por beleza, essas lendas quebraram barreiras, muitas vezes escondendo sua dor enquanto encantavam o público. Prepare-se para se surpreender, não apenas pelos nomes, mas pelo grande número de ícones clássicos que triunfaram sobre a adversidade. Então, acomode-se enquanto revelamos a verdade por trás das lendas. Montgomery Clift. Montgomery Clift foi a própria definição da realeza de Hollywood, uma estrela cuja intensidade e vulnerabilidade estabeleceram um novo padrão para a atuação no cinema nas décadas de 1940 e 1950. Com olhos penetrantes e maçãs do rosto marcantes, Clift era um galã e um pioneiro da atuação de método antes mesmo do termo ser amplamente usado. Suas primeiras atuações em clássicos como Rio Vermelho, Um Lugar ao Sol e A um Passo da Eternidade exibiram uma sensibilidade rara, conquistando comparações com Marlon Brando e James Dean. Mas o que realmente diferenciou Clift não foi apenas seu talento ou aparência, foi a maneira como ele enfrentou a tragédia e se reinventou depois que seu mundo mudou da noite para o dia. Em maio de 1956, Clift participou de um jantar na casa de sua amiga próxima, Elizabeth Taylor, em Beverly Hills. Voltando para casa, ele perdeu o controle do carro e bateu em um poste telefônico. O impacto foi catastrófico. Seu nariz e mandíbula foram despedaçados, vários dentes foram arrancados, e os nervos em seu rosto foram severamente danificados, deixando o lado esquerdo parcialmente paralisado. Elizabeth Taylor correu em seu socorro, supostamente retirando dentes quebrados de sua garganta para evitar que ele sufocasse. A imprensa chamou de o acidente que mudou Hollywood. E com boa razão. O rosto antes perfeito de Clift agora estava profundamente marcado e deformado. Mas Clift recusou-se a deixar que seus ferimentos encerrassem sua carreira. Apesar de suportar uma dor inimaginável, tanto física quanto emocional, ele voltou ao set de Raintree County após apenas algumas semanas. A diferença entre a aparência de Clift antes e depois do acidente era tão marcante que os diretores usavam sombras, maquiagem e ângulos de câmera para disfarçar as mudanças. Hollywood, sem saber como lidar com um protagonista com cicatrizes visíveis, começou a deixá-lo de lado. Ainda assim, as atuações de Clift tornaram-se ainda mais intensas e profundas. Ele transformou seu trauma em arte, particularmente em Julgamento em Nuremberg, onde sua interpretação de uma testemunha traumatizada surpreendeu os críticos. A história de Montgomery Clift é de coragem e reinvenção, um lembrete de que resiliência e honestidade podem criar um legado mais duradouro do que a mera beleza. O rosto que mudou Hollywood permanece inesquecível, não apenas por sua aparência, mas pelo que suportou. Peter Lorre. A história de Peter Lorre é uma de transformação, tanto cinematográfica como profundamente pessoal. Nascido Laszlo Lovenstein no que hoje é a Eslováquia, Lorre começou a vida como um forasteiro, um status que o seguiria até o coração de Hollywood. Sua característica mais distintiva, os olhos esbugalhados e assombrados, tornou-se uma marca registrada de sua carreira. Rumores abundavam sobre a causa. Alguns sussurravam sobre uma condição médica, como exoftalmia. Outros, sobre uma doença na infância. Nenhum diagnóstico foi jamais confirmado, mas o efeito era inegável. Seu olhar era inesquecível, magnético e, às vezes, aterrorizante. O primeiro grande papel de Lorre veio na Alemanha com M. de Fritz Lang. Como um assassino de crianças atormentado, sua atuação causou um impacto no cinema europeu. Seus olhos, arregalados e desesperados, contavam histórias que as palavras nunca poderiam. Hollywood logo veio chamando. A aparência de Lorre era o antítese do glamour dos protagonistas, mas os estúdios americanos viram algo em sua aparência excêntrica que era perfeito para a explosão dos filmes noir e de suspense da época. Uma vez nos Estados Unidos, Lorre se tornou o ator preferido para papéis que exigiam ambiguidade, vulnerabilidade ou ameaça. Ele interpretou Joel Cairo em The Maltese Falcon, o traiçoeiro Ugarte em Casablanca e o instável Dr. Einstein em Arsenic and Old Lace. Seus personagens sempre pareciam à beira, assombrados por seus próprios demônios. Fora da tela, Lorre lutava com a insegurança sobre sua aparência. Em uma cidade obcecada por rostos perfeitos, o seu refletia as ansiedades e a escuridão de um homem mudado.
década de 1940, envelhecendo no mundo. Mas a diferença de Lore tornou-se sua maior força. Ele trabalhou com alguns dos maiores nomes de Hollywood, incluindo Humphrey Bogart e Sidney Greenstreet, frequentemente roubando cenas com um único olhar assustador. Seu olhar assombrado, muitas vezes visto como uma deformidade, tornou-se o que o tornava único, provando que no cinema o que é incomum também pode ser o mais memorável. Os olhos de Lore e as almas complicadas que ele retratou estão gravados para sempre na história do cinema. Harold Lloyd. Harold Lloyd foi um dos gigantes da comédia muda, ombro a ombro com lendas como Charlie Chaplin e Buster Keaton. Com seus óculos redondos icônicos e otimismo contagiante, Lloyd personificou o espírito americano dos anos 20. Mas o que o público não sabia, o que Hollywood se esforçava para manter escondido, era que Lloyd estava realizando algumas das acrobacias mais ousadas da época com um segredo devastador. Ele tinha apenas uma mão totalmente funcional. Em agosto de 1919, Lloyd estava no auge de sua fama. Durante uma sessão de fotos publicitárias, ele pegou o que acreditava ser uma bomba de adereço inofensiva. O dispositivo explodiu em sua mão, arrancando seu polegar direito e dedo indicador, e deixando-o temporariamente cego. Para um artista menos habilidoso, uma lesão assim teria sido o fim, mas não para Harold Lloyd. Lloyd passou meses em recuperação, enfrentando cirurgias e aprendendo a usar sua mão esquerda para tarefas diárias. Então, com uma determinação característica, ele encomendou uma luva especialmente projetada com dedos protéticos para ocultar sua lesão. Ele manteve o detalhe em segredo de quase todos. Até muitos colegas não sabiam a verdade. Menos de um ano após o acidente, Lloyd voltou às telas, assumindo riscos ainda maiores do que antes. Seu momento mais lendário aconteceu em Safety Last, onde ele ficou pendurado na beira de um arranha-céu, aparentemente usando as duas mãos. Na realidade, apenas sua mão esquerda tinha um verdadeiro apoio. A direita era auxiliada pela luva protética. As audiências assistiam maravilhadas, sem nunca saber do verdadeiro perigo nos bastidores. Lloyd nunca abordou sua deficiência publicamente. Talvez por orgulho. Talvez por necessidade em um negócio que não tinha lugar para imperfeições visíveis. Mas sua perseverança alterou o panorama da comédia e da ação. Ele mostrou que, com engenhosidade, coragem e um toque de segredo, a vontade de uma pessoa pode superar qualquer limitação física. O legado de Lloyd, com uma só mão, permanece como um testemunho da garra da era do cinema mudo e da magia de Hollywood. Victor McLaglen. O caminho de Victor McLaglen para o estrelato em Hollywood não seguiu o roteiro típico de escola de teatro ou atuação no palco. Nascido na Inglaterra e criado entre trabalhadores rudes, McLaglen fez seu nome primeiro no mundo do boxe profissional. Com um físico imponente e os traços marcados de um homem que recebeu e deu muitos socos, ele nunca esteve destinado aos papéis elegantes e bem cuidados que dominavam os filmes mudos e os primórdios dos filmes sonoros. Em vez disso, McLaglen trouxe algo único para a tela prateada: autenticidade, coragem e um rosto vivido que nenhum maquiador poderia falsificar. As orelhas de McLaglen eram inchadas e deformadas, o clássico ouvido de couve-flor, e seu nariz estava torto de anos no ringue. Lendas o cercavam, incluindo histórias de que ele treinou com o lendário peso pesado Jack Johnson. Enquanto a verdade pode ter aumentado com o tempo, não há dúvida de que o histórico real de brigas de McLaglen influenciou cada personagem que interpretou. Ele não evitava sua aparência surrada. Ele a usava para projetar dureza, resiliência e um toque de perigo. Diretores como John Ford reconheceram o valor de McLaglen e o escalaram para papéis que colocavam sua fisicalidade e presença em destaque. Sua performance vencedora do Oscar em O Delator é uma aula magna de masculinidade atormentada, com os traços castigados de McLaglen adicionando profundidade a um papel que exigia tanto vulnerabilidade quanto força bruta. Em uma Hollywood obcecada por glamour, McLaglen provou que cicatrizes poderiam ser um trunfo, não uma desvantagem. McLaglen estrelou clássicos como Legião Invencível e Depois do Vendaval, consolidando seu lugar como o durão preferido de Ford. No entanto, sempre houve mais em McLaglen do que apenas sua aparência. Fora da tela, ele era conhecido por seu humor afiado e uma surpreendente gentileza, contrastes que só aumentavam seu apelo diante das câmeras. Sua vida e carreira permanecem como prova de que, às vezes,
Às vezes, as melhores histórias estão escritas na pele, em cada cicatriz e osso quebrado. Bela Lugosi. A ascensão de Bela Lugosi à fama é a essência de uma lenda gótica. Com sua presença hipnotizante e forte sotaque húngaro, Lugosi imortalizou o Conde Drácula por gerações. Seu rosto afilado e angular e movimentos assombrados e controlados tornaram-se o modelo para vampiros cinematográficos em todo lugar. Mas por baixo da capa e da cuidadosamente cultivada aura de ameaça, Lugosi estava preso em uma batalha constante contra a dor física e demônios pessoais. Durante grande parte de sua carreira, Lugosi sofreu de ciática severa e dor crônica nas costas. A rigidez e a imobilidade que ele exibiu em Drácula não foram apenas escolhas estilísticas, mas muitas vezes uma resposta direta às limitações de seu corpo. À medida que sua dor se intensificava ao longo dos anos, Lugosi começou a depender de analgésicos potentes, incluindo morfina e metadona, medicamentos que acabariam levando à dependência. No mundo implacável de Hollywood das décadas de 1940 e 1950, tais lutas eram consideradas vergonhosas e melhor mantidas em segredo, mas Lugosi era um homem de franqueza incomum. Em 1955, à medida que sua carreira declinava e sua saúde se deteriorava, ele tomou a decisão ousada de buscar tratamento publicamente para seu vício. Em uma época em que o estigma em torno do abuso de substâncias era imenso, sua honestidade chocou a indústria. Enquanto Hollywood seguia em frente com novos ícones do terror, a abertura de Lugosi sobre suas lutas ajudou a abrir caminho para futuras estrelas falarem sobre seus próprios desafios. Mesmo à medida que os papéis diminuíam e o fascínio do público por sua dor privada crescia, o talento e o carisma de Lugosi nunca se apagaram. Quando ele morreu em 1956, foi enterrado em sua capa de Drácula, um fim apropriado para um homem que borrava a linha entre seu maior personagem e sua própria existência assombrada. O legado de Lugosi não é apenas o de um ícone do terror, mas de um artista que enfrentou seu sofrimento com bravura e transformou dor em mito. Ernest Borgnine. Ernest Borgnine era uma verdadeira originalidade no mundo da velha Hollywood. Em uma indústria baseada na beleza clássica e traços esculpidos, o nariz largo e achatado de Borgnine destacava-se como um emblema de autenticidade. Rumores diziam que foi moldado por anos de boxe na marinha. Seu nariz estava longe dos perfis polidos que preenchiam os cartazes de filmes do pós-guerra. No entanto, foi essa própria imperfeição que se tornou sua marca registrada e seu ingresso para uma carreira vencedora de Oscar. A jornada de Borgnine para o estrelato foi tudo menos glamurosa. Depois de servir na Marinha por quase uma década, ele tentou atuar sem muita expectativa de sucesso. Mas agentes de elenco e diretores rapidamente perceberam que Borgnine trazia algo único para cada papel, um realismo fundamentado e uma cordialidade que transcendia as aparências. Em Marty, ele interpretou um açougueiro gentil e tímido, um papel tão distante do herói típico de Hollywood que fez o público prestar atenção. Borgnine ganhou o Oscar de melhor ator, e sua atuação ressoou com uma América pós-guerra ávida por histórias de pessoas comuns. Em vez de se afastar de sua aparência não convencional, Borgnine abraçou-a, muitas vezes fazendo piadas sobre si mesmo em entrevistas. Certa vez brincou: "Meu rosto tem caráter. Antes mesmo de eu abrir a boca, você sabe que já passei por momentos difíceis." Fora das telas, Borgnine era conhecido por seu humor, generosidade e falta de pretensão. Seus colegas admiravam sua ética de trabalho e disposição para interpretar papéis secundários com tanta dedicação quanto os principais. Em filmes como A um Passo da Eternidade, Conspiração do Silêncio e Meu Ódio Será Sua Herança, ele entregou performances inesquecíveis que provaram que um protagonista não precisava parecer um galã de matinê. O legado de Ernest Borgnine é uma celebração da individualidade e resiliência. Ele mostrou que não é preciso se encaixar no padrão para fazer história. Você só precisa assumir a sua história, incluindo cada linha torta e nariz quebrado. Lionel Barrymore. Lionel Barrymore nasceu em uma das famílias de atores mais famosas da América e construiu um legado como lenda do teatro e do cinema, ganhando um Oscar e estrelando dezenas de clássicos. Mas a história de Barrymore é também de resiliência diante da adversidade física. Na década de 1930, a artrite crônica e fraturas repetidas no quadril tornaram quase impossível para Barrymore andar.
Para a maioria dos atores, tal desenvolvimento teria significado o fim de suas carreiras. Especialmente em uma era em que deficiências visíveis eram frequentemente escondidas ou estigmatizadas em Hollywood. Mas Barrymore não era apenas um ator qualquer. Ele era uma força da natureza, inteligente, espirituoso e ferozmente dedicado ao seu ofício. Em vez de esconder sua deficiência ou se aposentar, ele e a MGM fizeram uma escolha ousada. Eles adaptariam seus papéis para se encaixarem em sua cadeira de rodas, não ao contrário. Este foi um ato revolucionário em uma indústria que muitas vezes marginalizava ou ignorava aqueles que não se encaixavam no molde de perfeição física. A cadeira de rodas de Barrymore tornou-se uma parte integrante de algumas de suas performances mais famosas. Como Dr. Gillespie na série de filmes Dr. Kildare, sua autoridade e sabedoria não foram diminuídas pela sua incapacidade de caminhar. Em A Felicidade Não Se Compra, ele interpretou o avarento e imóvel Sr. Potter, um dos vilões mais memoráveis da história do cinema, sem uma única cena em pé. Os diretores muitas vezes redesenhavam os cenários e enquadramentos para acomodar suas necessidades, mantendo o foco em seu rosto expressivo e voz imponente. Nos bastidores, Barrymore raramente falava sobre sua deficiência, preferindo deixar seu trabalho falar por si. Ele dependia de medicamentos fortes para controlar a dor, mas nunca deixou que isso interferisse em suas performances. Em uma era antes dos direitos ou da conscientização sobre deficiência, Barrymore silenciosamente quebrou barreiras, provando que talento e carisma não podiam ser confinados a uma única imagem de aptidão física. Sua presença duradoura na tela ajudou a abrir caminho para gerações de artistas que se recusaram a ser definidos por limitações físicas. Walter Brennan é um dos atores mais premiados na história de Hollywood. Mas não foi apenas sua atuação que o tornou uma lenda. Era a sua inconfundível coceadura. A caminhada de Brennan, com seu passo irregular e desconforto visível, era o resultado de uma série de lesões, incluindo uma fratura de quadril e possivelmente complicações de seu serviço na Primeira Guerra Mundial. Na maioria dos lugares, uma mancada poderia ser vista como uma fraqueza, algo a ser escondido ou superado. Mas Brennan a transformou em sua marca registrada. A carreira de Brennan explodiu nas décadas de 1930 e 1940, um período em que atores coadjuvantes eram frequentemente relegados ao segundo plano. No entanto, Brennan, com sua mancada e voz rouca, era impossível de ignorar. Os diretores começaram a escrever papéis que se adequavam às suas peculiaridades físicas, escalando-o como garimpeiros endurecidos, velhos rabugentos e mentores sábios, mas marcados pelo tempo. Os personagens de Brennan sempre pareciam ter vivido um pouco mais do que aqueles ao seu redor. A cocheira não era apenas um traço físico, mas um símbolo visual de uma vida árdua e bem vivida. Sua atuação em Come and Get It lhe rendeu seu primeiro Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele ganharia mais 2, por Kentucky e The Westerner, tornando-se o único ator a conseguir 3 Oscars nessa categoria. O público e os críticos adoravam a autenticidade de Brennan. Em uma Hollywood cheia de rostos bonitos e polidos, suas feições gastas e jeito de andar distinto eram um sopro de ar fresco. A coxa de Brennan também teve um impacto prático. Tornava seus personagens imediatamente memoráveis. Quando ele entrava mancando em uma cena, você sabia que estava assistindo a alguém que tinha sobrevivido, alguém que tinha visto o mundo e vivido para contar sobre isso. Mesmo com o passar dos anos, Brennan continuou a abraçar sua singularidade física, transformando o que poderia ter sido um obstáculo profissional em uma vantagem decisiva. Sua história é um testemunho do poder da autenticidade e do apelo duradouro dos personagens que carregam as marcas de uma vida bem vivida. Buster Keaton. O nome Buster Keaton é sinônimo de comédia física e acrobacias ousadas. Apelidado de A Grande Face de Pedra por sua expressão perpetuamente estoica, Keaton era um mestre do timing, das comédias físicas e do caos na tela. Mas por trás das risadas, Keaton sofria silenciosamente de uma lesão devastadora que moldou tanto seu trabalho quanto seu legado. Em 1924, enquanto filmava o clássico Sherlock Jr., Keaton realizou uma cena aparentemente simples. Uma cascata de água de uma torre atingiu-o e o lançou sobre os trilhos de aço abaixo. Apesar de cair dolorosamente sobre o pescoço, Keaton sacudiu-se e terminou a filmagem. Somente anos depois, ele descobriu que havia realmente fraturado o pescoço na queda. Uma lesão grave que, se tivesse sido diagnosticada na época, poderia ter acabado com sua carreira. Os efeitos persistiram pelo resto de sua vida.
Keaton suportou dores de cabeça e dores no pescoço crônicas, mas nunca revelou isso aos colegas de elenco ou ao público. Em vez disso, ele continuou realizando cenas cada vez mais elaboradas e perigosas, em filmes como The General, Steamboat Bill Jr. e outros. Alguns historiadores de cinema acreditam que sua lendária expressão impassível era em parte um mecanismo de enfrentamento, uma maneira de mascarar o desconforto e manter o público focado nas piadas, e não nas caretas. A recusa de Keaton em reclamar ou chamar a atenção para sua lesão era típica da ética estoica da época. Em entrevistas, ele raramente discutia o impacto que seu trabalho tinha em seu corpo, preferindo se deleitar com a criatividade e emoção do cinema mudo. No entanto, seu legado persiste precisamente porque ele nunca deixou que a dor ou o medo o definissem. A expressão de pedra de Keaton e a coragem que ela escondia continuam a inspirar artistas e público, provando que o espetáculo pode continuar mesmo quando o custo está oculto. Jack Elam. O rosto instantaneamente reconhecível de Jack Elam foi sua passagem para a imortalidade em Hollywood. Com um olho que desviava desenfreadamente do centro, resultado de um acidente de infância envolvendo um lápis, Elam se tornou um dos atores de caráter mais distintivos e inesquecíveis do cinema americano. Em um negócio obcecado por simetria e beleza, o olho errante de Elam poderia facilmente ter acabado com seus sonhos. Em vez disso, fez dele uma estrela. Nascido no Arizona, Elam começou sua vida profissional como contador, trabalhando para estúdios nos bastidores. Mas sua aparência rústica e carisma excêntrico o atraíram para a frente das câmeras. No final da década de 1940 e ao longo dos anos 50, a aparência única de Elam encontrou um lugar no gênero em expansão dos westerns. Seu olho esquerdo desalinhado, permanentemente fixo em um olhar selvagem, dava-lhe uma vantagem ameaçadora que os diretores de elenco adoravam. Ele rapidamente se tornou o ator preferido para vilões, andarilhos e fora da lei, imprevisíveis. Elam nunca tentou esconder seu olho ou minimizar suas características excêntricas. Em vez disso, ele as usou, transformando o que poderia ter sido uma maldição em uma força definidora de carreira. O público logo associou seu olhar ao perigo, humor ou simplesmente estranheza, dependendo do papel. Em Matar ou Morrer, Banquete de Sangue e em dezenas de outros clássicos, Elam roubava cenas com um olhar que sugeria que qualquer coisa poderia acontecer a seguir. Atrás das câmeras, Elam era conhecido por seu humor e bom ânimo, frequentemente fazendo piadas sobre sua aparência. Diretores e atores gostavam de trabalhar com ele, porque entendia o poder de sua presença e estava sempre disposto a exagerar suas peculiaridades para o bem da história. Ele brincava que sua carreira foi construída sendo o cara feio que sabia atuar. O legado de Jack Elam é de individualidade sem desculpas. Em um mundo onde a conformidade era a norma, ele provou que autenticidade e um rosto memorável poderiam ser justamente as coisas que o destacariam e o manteriam trabalhando por décadas. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich era a personificação do glamour cinematográfico e da ambiguidade sexual. Um ícone nascido na Alemanha que conquistou Hollywood com seu visual sedutor, voz rouca e um charme sem esforço. Ela cativou tanto homens quanto mulheres, brincou com as normas de gênero e tornou-se um ícone da moda para gerações. No entanto, por trás das meias de seda e dos ternos perfeitamente ajustados, Dietrich guardava um segredo que poucos fãs conheceram. Ela nasceu com dedos dos pés unidos, uma condição conhecida medicamente como sindactília. Em um Hollywood obcecado pela perfeição, onde até mesmo imperfeições menores eram escondidas com maquiagem ou corrigidas cirurgicamente, Dietrich era ferozmente protetora de sua privacidade. Ela era cuidadosa em suas escolhas de vestuário, frequentemente usando sapatos fechados e nunca permitindo que seus pés descalços fossem fotografados. Os estúdios, ansiosos para manter sua imagem como a deusa intocável, ajudaram a manter esse detalhe longe da imprensa e das fotos publicitárias. Mas o poder de Dietrich não vinha de esconder suas imperfeições, e sim de abraçar cada parte de si mesma. Ela nunca permitiu que sua condição abalasse sua confiança ou limitasse sua ambição. Em vez disso, ela construiu uma persona em seus próprios termos, uma que celebrava a diferença, a sensualidade e a força. Seja em O Anjo Azul, Marrocos ou O Expresso de Xangai, Dietrich nunca foi apenas uma beleza passiva. Ela era uma força ativa, tão provável de resgatar o herói quanto de seduzi-lo. Fora das telas, Dietrich era igualmente audaciosa.
Ela desafiou os papéis de gênero convencionais, vestiu calças décadas antes de isso ser moderno e apoiou as tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, ganhando a Medalha da Liberdade. 1957. Seus dedos dos pés colados, como tantas outras coisas em sua vida, tornaram-se apenas outro detalhe em uma história definida pela autodeterminação. O apelo duradouro de Dietrich reside em sua recusa em ser limitada pelas expectativas da sociedade ou por seu próprio corpo. Ela mostrou ao mundo que o verdadeiro glamour tem menos a ver com perfeição e mais com poder, mistério e autenticidade. Fred Astaire. O nome de Fred Astaire é sinônimo de graça, elegância e perfeição rítmica. Ele redefiniu como a dança poderia aparecer no cinema, movendo-se com uma leveza e musicalidade que faziam cada rotina parecer fácil. No entanto, a história de Astaire também inclui um desafio oculto. Sua mão esquerda era deformada, maior e um pouco disforme, provavelmente desde o nascimento. Em uma profissão onde as mãos estão sempre em exibição, essa imperfeição era uma fonte de profunda insegurança. Desde os primeiros dias de sua carreira, Astaire estava profundamente consciente da aparência de sua mão. Ele desenvolveu um repertório de truques sutis para mantê-la fora do alcance da câmera. Ele segurava uma bengala, mantinha a mão no bolso ou usava coreografias inteligentes para escondê-la atrás de sua parceira. Mesmo em closes, Astaire encontrava maneiras de distrair com um floreio ou um gesto. Era uma dança invisível dentro da dança, uma batalha privada travada com a mesma disciplina e engenhosidade que ele trazia para suas performances públicas. Mas a arte de Astaire ia muito além de suas mãos. Suas colaborações com Ginger Rogers, Sid Charisse e outros produziram alguns dos números musicais mais icônicos da história: Top Hat, Swing Time, Easter Parade e The Bandwagon. Na tela, ele irradiava alegria e precisão, cativando o público com a ilusão de perfeição. No entanto, suas performances eram construídas sobre trabalho incansável, inventividade e a coragem silenciosa de superar dúvidas pessoais. A humildade de Astaire era lendária. Ele frequentemente desviava elogios, creditando seus parceiros, coreógrafos e diretores. Aqueles que trabalharam com ele notavam seu perfeccionismo incansável e bondade. Ele nunca deixou que sua insegurança oculta sobre sua mão o definisse. Em vez disso, provou que a maior beleza na arte está na transformação de obstáculos em algo sublime. O legado de Fred Astaire é um testemunho de perseverança e autoaceitação. Sua falha tornou-se invisível, não pela negação, mas pela dedicação e a busca incessante pela excelência. Raymond Burr. A voz profunda e imponente de Raymond Burr, juntamente com sua estatura, fizeram dele uma das presenças mais icônicas no cinema e na televisão, mais conhecido como o indomável Perry Mason e mais tarde, como o detetive Ironside em Uma Cadeira de Rodas. Burr passou décadas na vanguarda da cultura pop americana. Ainda assim, sua carreira foi marcada por uma luta persistente e muitas vezes oculta, dor física e problemas de mobilidade, decorrentes de uma grave lesão na perna. Antes de sua estreia em Hollywood, a vida de Burr já era uma história de perseverança. Ele sofreu uma lesão significativa na perna, na juventude, que nunca se curou completamente e levou à dor crônica com o passar dos anos. Apesar disso, Burr lançou-se no mundo fisicamente exigente do teatro, rádio e, eventualmente, filmes. Ele frequentemente mascarava seu desconforto com sua presença formidável e habilidade natural para atuar. Mas, com o passar dos anos, suas limitações físicas tornaram-se mais difíceis de esconder, especialmente quando o sistema de estúdios exigia agendas implacáveis e dias exaustivos no set. Quando Burr conseguiu o papel de Perry Mason em 1957, ele finalmente encontrou estabilidade e um certo controle sobre seu ambiente de trabalho. Ainda assim, as longas horas e o tempo frequente em pé exigidos pelas cenas no tribunal cobraram seu preço. Sempre profissional, Burr perseverou, raramente permitindo que sua dor transparecesse. Quando assumiu o papel principal em Ironside, um detetive paralisado da cintura para baixo, a arte finalmente alcançou a vida. O próprio Burr também passou a depender cada vez mais de uma cadeira de rodas fora das câmeras. Burr nunca fez um espetáculo de sua deficiência. Ele mantinha suas lutas pessoais longe do escrutínio público, focando em vez disso em seu trabalho e filantropia. Conhecido por sua generosidade, ele apoiou instituições de caridade para crianças e projetos de conservação, e orientou discretamente atores aspirantes.
Colegas admiravam sua resiliência, observando que mesmo em dias difíceis, seu senso de humor e bondade nunca vacilaram. O legado de Raymond Burr é de força estoica, tanto na tela e ausente. Ele mostrou que o verdadeiro heroísmo não vem da perfeição física, mas da dedicação inabalável, compaixão e a habilidade de transformar dor pessoal em performances que inspiraram milhões. James Stewart. James Stewart, com seu porte desengonçado, sotaque suave e olhar sincero, foi um dos mais amados protagonistas de Hollywood. Seu apelo tipicamente americano o tornou o homem comum perfeito, em clássicos como A Felicidade Não Se Compra, Janela Indiscreta, Meu Amigo Harvey e A Mulher Faz o Homem. Mas por trás do charme descontraído de Stewart, havia uma luta que a maioria dos fãs nunca soube: perda auditiva parcial no ouvido direito. Essa deficiência não era de nascimento. Stewart adquiriu-a servindo como piloto de bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Exposto ao rugido ensurdecedor dos motores de aeronaves e o trovão da batalha, o serviço de Stewart ao seu país teve um custo pessoal. Quando voltou a Hollywood após a guerra, foi forçado a se adaptar. No set, ele sutilmente virava o bom ouvido em direção aos seus colegas de elenco ou diretor para captar melhor suas palavras. Em cenas de grupo, ele aprimorou suas habilidades de leitura labial e desenvolveu uma aguda percepção do ambiente ao seu redor. Stewart nunca permitiu que sua perda auditiva afetasse suas performances características. Na verdade, alguns acreditam que isso aprofundou seu trabalho, acrescentando uma nuance de vulnerabilidade e autenticidade aos personagens comuns enfrentando desafios impossíveis. Seus ritmos de fala únicos e a entrega hesitante tornaram-se icônicos, aumentando em vez de diminuir seu apelo. Fora das câmeras, Stewart permanecia humilde e acessível. Ele se recusava a deixar que a perda auditiva o definisse ou gerasse pena, tratando-a apenas como mais um aspecto de uma vida bem vivida. Seu histórico de serviço, atingindo o posto de general de brigada na Força Aérea, era motivo de orgulho, e seu patriotismo e generosidade eram bem conhecidos. O legado de James Stewart perdura porque ele mostrou que heróis de verdade não precisam ser perfeitos, só precisam continuar ouvindo, continuar aprendendo e continuar avançando, não importa quais obstáculos a vida coloque em seu caminho. Lon Chaney. Lon Chaney, o Homem das Mil Faces, foi talvez o ator mais inventivo e destemido da era do cinema mudo. Famoso por seu trabalho transformador em filmes como O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera, Chaney construiu uma carreira e uma lenda a partir das diferenças físicas. Ainda assim, sua sensibilidade à deformidade e à deficiência ia além de seu kit de maquiagem. Ambos os seus pais eram surdos, e desde cedo, Chaney aprendeu a se comunicar através de gestos, expressões e empatia. A disposição de Chaney para se transformar fisicamente beirava o extremo. Ele criou suas próprias próteses, arreios e contorções corporais, suportando dores reais para dar vida aos seus personagens. Para Quasimodo, ele se prendeu em um colete que o deixava incapaz de ficar em pé por horas. Para o fantasma, ele aplicou fios, dentes falsos e produtos químicos que transformaram seu rosto em uma máscara de horror. Essas transformações não eram apenas para chocar. Elas buscavam suscitar compreensão e até pena pelos excluídos de Hollywood. A arte de Chaney era fruto tanto de sua história pessoal quanto de seu tempo. Em uma era em que a deficiência era frequentemente usada para risos ou medo, Chaney infundiu seus personagens com profunda humanidade. Ele insistia em realizar suas próprias acrobacias e passava horas aperfeiçoando a fisicalidade de cada papel, acreditando que o sofrimento e a diferença poderiam e deveriam ser retratados honestamente. Fora das telas, seus colegas maravilhavam-se com sua bondade, humildade e profundo respeito pelas pessoas com deficiência. O trabalho de Lon Chaney mudou o curso da história do cinema. Ele provou que os monstros na tela podiam ser dos mais humanos de todos, e que deformidade ou deficiência não era barreira para a grandeza. Seu legado é sentido em cada ator que ousa ultrapassar os limites da transformação, empatia e narrativa. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada, por 15 celebridades da velha Hollywood, que tinham deformidades e deficiências. Sua coragem, resiliência e determinação nos lembram que a grandeza muitas vezes vem de superar os desafios mais difíceis. Se você achou essas histórias tão fascinantes quanto nós, não se esqueça de curtir,
compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais segredos não revelados de Hollywood e histórias verdadeiras impactantes. Seu apoio nos ajuda a continuar destacando as lendas que moldaram o cinema e as vidas reais por trás do glamour. Até o próximo vídeo.